Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, gente da gente, gente que ama a gente. Bem, antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou o pastor Cleuto, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Campina Grande. E o que me leva a gravar este vídeo, encaminhar para você. Bem, há o desejo em meu coração de nós meditarmos ou refletirmos, fazer uma breve reflexão na parábola da dracma perdida. Já ouvi muitas pessoas pregarem sobre ela. E hoje me veio o desejo de gravar esse vídeo e pensarmos sobre essa parábola ou essa história contada por Jesus. Esse texto, essa parábola se encontra no capítulo 15 de São Lucas, e o versículo 8, 9 e 10. Na verdade, é uma história sucinta, uma história pequena que Jesus contou. Então, diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bem, querido, esta é a história que tenho o desejo de compartilhar com você. E eu queria chamar a sua atenção exato para nós pensarmos sobre essa história. Mas, para que possamos compreender melhor esta história, para que ela fique mais clara para a gente, alguns apontamentos precisam ser feitos. Primeiro, essa história, ela só é encontrada no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar das Sagradas Escrituras, especificamente nos Evangelhos. Ou seja, você não encontra essa parábola no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Marcos e nem no Evangelho de São João. Você não encontrará ela é exclusiva de Lucas. Isto é claro para a gente, é preciso ficar claro isso. Segundo, o que são parábolas? Parábolas são histórias contadas das coisas comuns do povo, da cultura do povo, das coisas corriqueiras que acontecem no dia a dia. Então, se constrói uma história, uma parábola para nos trazer lições morais, lições éticas, que deixam aplicação às nossas vidas ou que nos faça compreender determinado assunto que encontramos dificuldade. Jesus fez uso constantemente dessa arte literária, desse artifício, para nos ensinar lições do reino de Deus, do Basileia tu teu. Jesus usou lições, Cristo usou lições para nos falar a respeito do reino de Deus, do Basileia tu teu. Queridos, uma outra questão agora, um outro apontamento, eu acho que este é fundamental, cabe no contexto desse texto que nós lemos, ou da parábola da dracma perdida, que é exatamente por que Jesus contou esta parábola. Jesus conta esta parábola porque ele não é compreendido. Ele é criticado pelos religiosos da época, ele é criticado pelos escribas e fariseus. Se você olhar o verso 1 e o verso 2 do capítulo 15, antes de começar essas parábolas, Jesus vai dizer o seguinte, o texto diz o seguinte: aproximavam de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmurava os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Ou seja, Jesus é criticado pelos religiosos moralistas da época. Na verdade, todo religioso, todo moralista, toda religiosidade, na verdade, ou todo moralista, não consegue compreender o amor de Deus sobre a vida do outro. A graça de Deus, o amor de Deus para eles são incompreensíveis. Como é que Deus pode amar pecadores, pessoas assim? Como é que Deus pode amar essas pessoas que são escória da sociedade, que são pessoas excluídas da sociedade, que são pessoas perversas, ruins? Como que Deus pode amar esta pessoa? E para isso ele fala exatamente, não só a parábola da dracma perdida, mas um conjunto parabólico nasce para Jesus estar tentando fazer eles compreender o amor de Deus pelo pecador.
Aliás, a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar os que haviam perdido. Jesus disse que não quer religiosidade, mas ele quer misericórdia. E aí Jesus constrói um conjunto de parábolas para trazer a lição. Primeiro, a parábola que nos antecede é a da ovelha perdida, né? São 100 ovelhas, e aí o pastor perde uma e vai em busca, deixa as 99 para ir em busca de uma. Ou seja, é o amor dele por aqueles que está perdido. Em seguida vem a nossa parábola, a parábola da dracma perdida. Ou seja, a mulher tem 10 dracmas, perde uma, e aí ela vai em busca dessa moeda que se perdeu. E é interessante que esse é um texto revolucionário, porque Deus aqui é comparado a uma mulher, num contexto machista, né? Jesus trata Deus como uma mulher, né? Ou compara, ok? E em terceiro lugar, é a terceira parábola que vem após a dracma, é a parábola do filho pródigo, né? Que vai do capítulo 11 ao capítulo 32. Do capítulo 11 ao capítulo 24, o protagonista é o filho pródigo. Pródigo quer dizer dissoluto, desgovernado, desenfreado, esbanjador, gastador. Então ele vai falar sobre esse filho que gasta tudo do pai, sai de junto do pai, perde e vai para longe, farra e tudo mais. Depois esse jovem volta, né, arrependido, e o pai o abraça e o acolhe. Daí, do versículo 25 e diante ao 32, vem a história do filho mais velho, que critica o pai, que fica com raiva, chateado e não aceita, e não compreende porque o pai aceita esse filho. Exatamente, esta é a grande lição que nós tiramos. Deus nos ama tanto, está sempre pronto para nos aceitar, nos acolher, está sempre em busca de nós. E aí os fariseus e os escribas não entendiam isso. Esse filho mais velho é exatamente esse, representa os religiosos e os moralistas que não compreendem o amor de Deus pelo pecador. Como que ele pode aceitar pecadores dessa forma? Então isso precisa ficar claro para a gente, e assim a gente volta para o nosso texto, que é a parábola da dracma perdida. Então, primeira coisa, a primeira lição que a gente pode aprender com esse texto é que a dedicação de Deus por um pecador. Perceba que o texto compara Deus com a mulher, versículo 8, e essa mulher tem 10 dracmas. Dracma era uma moeda que equivaleria a um denário, que é uma moeda romana, e que tem um valor de um dia de trabalho. Então essa mulher perde essa dracma e ela sabe o valor que essa dracma significa para ela. Então ela corre atrás, ela busca, e o texto diz que diligentemente ela vai em busca desta moeda, tentar encontrá-la. Ou seja, com afinco, com dedicação, varrendo tudo, limpando tudo, tirando os móveis, mas ela quer achar essa moeda. Ou seja, essa moeda que está perdida. Assim é Deus nas nossas vidas. A dedicação de Deus pelo pecador é tão grande, que ele enviou o seu Filho para nos salvar, para em busca de um pecador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então a dedicação de Deus é tão grande por um pecador que ele ao ponto dele entregar seu filho para nos buscar. E qual é a consequência disso? Quando Deus acha, quando um pecador se arrepende, quando um pecador é tocado, alcançado pela graça de Deus, ou seja, como aquela moeda que se acha, há alegria no céu, há júbilo no céu, há festa no céu. E o versículo 9 vai dizer exatamente isso. Quando a mulher acha a dracma, ela corre, ela chama as amigas e faz uma grande festa, um júbilo, uma alegria que há naquele momento. E aí o texto termina dizendo: eu vos afirmo que de igual modo ou igual esta mulher que procura a dracma, que perde a dracma, procura diligentemente, acha e faz uma festa, assim também há festa no céu, há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Assim Deus, assim toda vez que um pecador é tocado pela graça de Deus e se volta para o Senhor, há alegria no céu, há júbilo no céu. Queridos irmãos, espero ter contribuído para que possamos compreender esta parábola da dracma perdida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o amor de Deus esteja sempre repousando em teu coração.